tal pai, tal filho. A influência da liderança da Igreja Maranata sobre os seus membros. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Esta semana eu vi um comentário que foi deixado no canal do Júnior Magalhães e eu gostaria apenas de falar alguma coisa sobre isso. Nesse comentário, essa pessoa que, segundo o Júnior Magalhães, seria um pastor da Igreja Maranata, eu não sei, ele disse que é, mas essa pessoa, ela desceu aos lugares mais baixos da terra para dizer que a enfermidade do Júnior, porque o Júnior tem Parkinson, seria então algo parecido com aquilo que nós já ouvimos Gedeuti dizer no Manaim diversas vezes, ou seja, que quem sai da Maranata e fala mal da obra, então é comido por bichos. Vejam só o que essa pessoa escreveu. Parece que a saúde do prezado Júnior Magalhães, de acordo aos seus vídeos, mostram um homem sendo comido pelos urubu. E ele termina o seu comentário com aquele kkkk que é muito usado por pessoas debochadas. Irmãos, o que vocês acham de uma religião que produz pessoas com esse comportamento, nesse nível? Vocês acham que toda essa maldade já estava nessa pessoa, antes dela se converter? Ou você acha que isso foi implantado na sua mente depois de tanto ouvir mensagens como essa que eu vou passar para vocês e que são mensagens do presidente da Maranata no Manaim? Escutem só. Pessoas que têm ido para movimentos, na meia dúzia, 2, 3, 4. Primeiro, alivia as igrejas, sai um bocado de sujeira. O temor é aquilo que nós temos hoje, não falar das coisas que o Espírito Santo está fazendo, nem censurar as pessoas, muitas vezes, que estão no nosso meio, uma operação, uma orientação que o Senhor dá, às vezes no presbitério, para uma igreja, para um grupo, as pessoas sabem que elas não podem se levantar, porque estão se levantando contra uma determinação do Espírito Santo, isso é muito sério, é preciso temor. Para que nós aprendêssemos o que era temor, nós vimos as lutas que se travaram, nós vimos pessoas que se levantaram, abriram a boca, entendeu? E foram estraçalhadas em trânsito, em tantos cantos. Pessoas que abriram a boca, os urubus comeram a carne deles, ficou 10 dias exposto no meio do mato. E quando foram ver, não tinha mais nada. Os urubus tinham comido. Nós presenciamos uma pessoa, que eu nunca vi isso na vida, nunca tomei conhecimento, uma pessoa morrer totalmente bichada, na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória. Bichada. De ninguém poder chegar perto, nem ninguém chegar dentro do quarto. Bicho comendo o cidadão. Abriu a boca contra a obra do Espírito. Foi desse jeito que nós aprendemos a ter temor. E agora eu refaço a pergunta. Será que as pessoas que ouvem continuamente mensagens como essa, de Gedeuti, e tantas outras mensagens de Amadeu e companhia ilimitada, porque não tem limite, agora até o Silvio está repetindo essas mesmas coisas, chamando as pessoas que saem da Maranata de caídos, de apóstatas, e usando indiretas maldosas, usando a Bíblia para poder fazer essas referências, chamando as pessoas de traidores. Vocês acham que essas pessoas elas não vão ter as suas mentes afetadas? Será que as pessoas que estão expostas continuamente a esse tipo de mensagem, elas não vão ter nas suas vidas a operação do mesmo Espírito que está operando nessa liderança? Pensem, irmãos, analisem. O Espírito que está na liderança é o mesmo Espírito que vai agir na vida de todos aqueles que estão debaixo dessa liderança. Eu sei que muita gente pensa que as coisas ruins que acontecem na liderança, não diz respeito a eles, porque não afeta as suas vidas. Essas pessoas elas pensam o seguinte, que basta então estar olhando para Jesus, não olhar para o homem, mesmo estando sujeitos àquela autoridade espiritual, que isso não vai afetar as suas vidas. Mas o mesmo Espírito que age na liderança é o mesmo Espírito que vai agir na sua vida. O mesmo Espírito que está na cúpula
é o mesmo espírito que vai influenciar tudo o que está debaixo da autoridade dessa cúpula. A Roseli fez um vídeo comentando uma aula recente de jovens em que o pastor Silvio, de Brasília, ele reproduz as mesmas maldades e dissimulações que nós vemos em Gedeuti, em Amadeu e também em Companhia Ilimitada. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo da Roseli e vejam até o final, porque ela vai mostrar as evidências sobre isso que eu estou falando, para que vocês percebam que não há inocentes nesse grupo, né? Esse grupo que produz ódio, um ódio dissimulado, e ainda tem coragem de dizer que são os ex-membros que estão propagando algum tipo de ódio. Irmãos, vejam novamente o comentário dessa pessoa sobre o Júnior Magalhães e tentem, então, se lembrar de tudo aquilo que você ouve na Igreja Maranata, especialmente nos Manaíns. E você vai perceber que essa pessoa que fez esse comentário está com a mente exatamente afetada, influenciada por este espírito que age na cúpula. As pessoas que ficam expostas a esse tipo de religião, elas, sem dúvida, irmãos, elas são muito afetadas. E por o mesmo espírito que está na liderança, né? Perdoe minha sinceridade, esse espírito não é um espírito de Deus. Quando eu olho para trás e vejo que eu já participei de uma coisa dessas, eu penso, meu Deus, né, como eu era ingênuo. Mas, irmãos, no meu tempo era muito mais difícil de perceber tudo isso que nós estamos relatando. Mas hoje as coisas elas estão muito mais evidentes, né? Tem vídeos aí para você assistir na hora que você quiser. Você tem o canal Maranata Anátema, você tem o canal do Júnior Magalhães, você tem no Facebook Reginaldo Nogueira, Joaquim Wallace de Souza, que são pessoas que realmente estão trazendo notícias para que você tome conhecimento do que está acontecendo. E no meu tempo não tinha nada disso. E por isso era muito mais fácil nós sermos enganados com mensagens como, por exemplo, essa que o Silvio trouxe para a reunião dos jovens, né? Que, assim, aparentemente espiritual, mas distorcendo o texto bíblico para demonizar os ex-membros, enaltecer a injustiça de homens maus, de homens perversos, de homens que se afastam absolutamente dos princípios bíblicos, chamando as pessoas que saíram de traidores. Mas, irmãos, por que eu me refiro a esses líderes e os chamo de maus e perversos e que se afastam dos princípios bíblicos? Porque eu acredito que um homem bom, um homem justo, um homem que está atento aos ensinamentos bíblicos, ele não teria coragem de fazer essas coisas que eu tenho visto estes líderes da Maranata fazer. Mas afinal, o que eles estão fazendo? Muitas coisas, né? Entre elas, estão usando o dinheiro dos dízimos para processar seus ex-membros, para fazer seminários, né? Onde boa parte do tempo é destinada a induzir pessoas a acreditarem que as pessoas que saíram da Igreja Maranata são caídos. Praticamente eles gastam muito tempo com isso, né? E dizer que essas pessoas são apóstatas, são pessoas sem o Espírito Santo de Deus, que são inimigos da obra de Deus, que são traidores. Esta semana, por exemplo, né, só a título de exemplo, mais um irmão recebeu uma citação de um processo judicial da Maranata. E sabem por que esse irmão foi processado, irmãos? Porque ele fez um simples comentário em uma publicação em um grupo privado do Facebook. E nesse comentário o irmão ele falou aquilo que nós já estamos cansados de falar aqui no canal Maranata Anátema, nenhuma novidade. Mas a Maranata, ela processa as pessoas simples, ela usa o dinheiro dos dízimos para processar irmãos simples, humildes, pobres, pessoas que estão simplesmente fazendo um comentário sobre as suas percepções e em um grupo privado. Vejam bem, um comentário feito em um grupo fechado. É como se a Maranata ela enviasse um espião para entrar sorrateiramente, né, na sua casa e ficar ali num cantinho escondido, só escutando a sua conversa com a sua família, né, e com seus amigos dentro da sua casa, para depois pegar informações e levar para processar você pelo que você falou com as pessoas com as quais você se relaciona particularmente. Perceberam, irmãos? Se você acha isso normal, se você acha isso justo, se você acha isso honesto,
E tem gente fazendo isso, né? Entra, se infiltra para ficar ali, ó, escutando, para depois... Pastor, sabe o que o fulano falou aqui, ó? Vamos processar ele? Irmãos, pelo amor de Deus, você acha que isso é uma coisa de gente séria? Se você pensa que tudo isso é normal, eu respeito a sua opinião. Mas essa religião, ela não serve para mim, né? Não serve. Se a sua religião ela tem um nome de cristã, mas ela não leva você a se identificar com Cristo, então essa sua religião ela é qualquer coisa menos cristã. Na essência ela não é cristã. Ela tem um nome. Se a sua religião produz pessoas como esse homem que fez este comentário no canal do Júnior Magalhães, eu digo sem medo de errar, que essa religião que produz esse tipo de gente não é de Deus, né? Não pode ser de Deus. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso, né? Eles não aprendem a misericórdia, eles não aprendem o amor, eles não aprendem a justiça. O que eles estão aprendendo? Uma religião onde as pessoas estão aprendendo a odiar os ex-membros, né? Onde eles estão aprendendo a se afastar dos seus familiares, onde eles estão achando, né, aprendendo que é normal levar irmãos aos tribunais humanos, contrariamente ao que a Bíblia diz, onde eles aprendem que é normal usar dinheiro das doações com diversas coisas que não tem nada a ver com a pregação do Evangelho, para negócios imobiliários, para processar pessoas. Essa religião, ela não serve para mim. E por isso eu aconselho, se não serve para mim, eu falo para as pessoas que, olha, pode não ser boa para você também. E para encerrar, eu quero dizer que Gideuti tem sim 90 anos e ele parece saudável. E Amadeu também tem lá os seus 70 anos de idade e parece saudável. Eu estou fazendo isso porque o irmão falou isso no comentário para comparar com o Júnior Magalhães. Mas, irmãos, a idade que as pessoas chegam não tem nada a ver com as obras que elas realizam. E, pelo menos, eu não quero chegar aos 70 e muito menos aos 90 anos de idade em meio a uma confusão de processos judiciais, né, sendo perseguido judicialmente por acusação de práticas de crimes e coisas parecidas. Eu não quero chegar nessa idade dessa forma, né? A data da nossa morte, ela não define a nossa posição diante de Deus, mas o que vai definir a nossa posição diante de Deus é o nosso legado. Tiago e Judas, eles morreram, né, sem chegar na velhice. Mas Tiago morreu como um mártir, morreu pelo Evangelho. E Judas? Judas morreu como um traidor. Judas morreu como alguém que se vendeu, né, por dinheiro, fazendo o que nem acredita por dinheiro. Judas morreu como alguém que roubava a bolsa das ofertas que eram entregues ali ao ministério de Jesus, né? Mas também temos aqueles que morreram mais velhos, não foi? Davi e Saul morreram com a mesma idade. Mas Davi, ele morreu como um homem que soube se humilhar, né? Que soube pedir perdão por seus erros, que aceitou a repreensão do profeta Natã. Davi morreu como um homem e ficou registrado como um homem segundo o coração de Deus. E Saul morreu como um homem que não ouvia o profeta, não ouvia o profeta Samuel, como um tirano que perseguia continuamente a Davi, os homens de Davi, que perseguia todos aqueles que ele entendia que estavam ameaçando o seu reinado, né? Aquele reinado sem Deus, né? Quando, na verdade, a única ameaça ao reinado de Saul era ele próprio. Ele era a ameaça ao seu reinado, né? Porque ele não desceu da sua soberba, da sua arrogância, da sua prepotência. Saul, ele foi arruinado porque ele não era um homem segundo o coração de Deus. E a soberba, ela precede a ruína. Então, meus irmãos, lembrem-se que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Viver mais ou viver menos, ter ou não ter uma enfermidade, passar ou não passar por uma situação difícil ou trágica na vida, realizar ou não realizar milagres, não são esses os critérios para nós dizermos quem é espiritual ou não é, para quem é de Deus ou não é. Então, vamos encerrar com as palavras do próprio Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, nos versos 15 a 24. Pense nisso.